a gente ainda tem a parcela da poupança da população muito em título público. Tá. A gente precisa e sempre acredita, isso é uma tese secular, tá? Que com a queda da taxa de juros, quer dizer, à medida que a gente vai convergir para o que é a taxa de juros de equilíbrio, que é muito mais baixa do que a gente está agora, que você vai ter uma realocação dessa poupança. Você vai ter ela saindo dos títulos públicos e indo para ativos de risco de uma maneira geral. Essa realocação pode fazer com que a indústria, que não só de fundos, mas a que não é de títulos públicos, triplique, quadriplique. Só que eu tô no mercado, né? Estou no mercado financeiro há mais de 30 anos. Eu escuto isso há 30 anos. Isso nunca aconteceu. Então, o potencial é enorme, mas você sempre tem solavancos no meio do caminho que não permitem que a indústria de fundos se desenvolva, que a indústria de crédito privado se desenvolva. Então, o potencial é monstruoso. Onde a gente vai chegar, eu acho que a gente talvez tenha que usar como referência o quão baixa a taxa de juros vai chegar. Se você for pegar o Boletim Focus, que pega a média da projeção dos analistas de mercado, você vai ver que ele agora está até subindo um pouco de onde pararia a taxa de juros. Então, uma taxa de juros, você tem para todo lado, mas está ali ela deveria parar em 8,5%, 9%. Poxa, ela ainda é uma taxa alta. Com a inflação de 3 e pouco, né? Ainda é uma taxa alta. Então, essa migração ainda vai acabar não acontecendo como a gente gostaria, porque a atração do título público vai continuar sendo muito alta. Não, mas acho que assim, o ponto se a gente pudesse falar assim, fique atento vai fazer investimento, dá uma olhadinha como Isso. E tenta entender um pouco o setor da empresa, né? Agora, com queda de juros, aí eu quero entender se isso pode afetar os ratings das empresas, porque assim, nós saímos de juros de 2%, né? Sim. Vamos para juros de 15, 14, quer dizer, as empresas sofreram muito. Muito. Claro. Quer dizer, se o cara tem uma dívida, tem um negócio que paga 2% ao ano. Sim. Né? Aí ele tem um negócio, o endividamento dele não é 14, Sim. É 20. Sim. Você acha que esse movimento de volta agora dos juros pode melhorar o rating, se as empresas fizerem tudo certo, melhorar o rating das empresas, porque reduz custo de captação? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, é uma das variáveis macro mais relevantes que a gente leva em consideração quando a gente está analisando. Porque a capacidade que uma empresa tem de pagar sua dívida é proporcional ao tamanho dos juros e à capacidade de refinanciamento que ela tem. Então, quando a taxa de juros começa a cair muito depressa, por exemplo, você começa a ver alguns movimentos de recompra de títulos de dívida. Você consegue emitir um título com uma taxa mais baixa, ir lá comprar a taxa mais alta e baixar seu custo de dívida. Para fins de rating, isso é crédito positivo, né, que a gente chama. Está reduzindo o endividamento. Isso gera pressão positiva de rating. Então, de uma maneira geral, sim, mas evidentemente as empresas têm suas peculiaridades, os setores têm suas peculiaridades, então pode ser que você tenha um movimento de queda de juros e em algumas empresas não tenham melhora de rating, outras até tenham piora, por outras circunstâncias. Mas, via de regra, a vida melhora muito para as empresas. Quer dizer, juros baixos é bom para todo mundo, menos para o rentista. Ali Juro baixo é bom para todo mundo, até para o próprio governo, né? Só não é para o rentista. O serviço da dívida, não, até acaba sendo porque as empresas vão crescer, ele pode investir em ativos reais e tal. E essa questão do ESG, como é que está? Vocês avaliam isso também? Sim. Se você for olhar... A parte sustentável... Claro. A Moody's, como agência, a gente hoje está tentando se posicionar como uma agência de risco. Tá? Não só risco de crédito, mas qualquer risco que seja relevante para o seu negócio, a gente quer ser o lugar que a gente quer que você ligue para que a gente te ajude de alguma forma, né? O slogan da Moody's atual é Decode Risk, Unlock Opportunities, ou seja, a gente está decodificando o risco para liberar uma oportunidade para você. Hoje, a gente tem o risco de crédito, mas a gente tem risco cibernético, a gente tem risco climático e a gente tem risco de ESG. Vocês avaliam tudo isso? A gente avalia isso tudo. Tá? É evidente que risco de crédito é um produto regulado em todo lugar do mundo, então, nesse caso, a gente chama de risco, né? Avaliação de risco. Os outros a gente chama de assessment, ou seja, é algo que, por não ter uma regulação, a gente deixa claro que pode ser que os critérios não batam entre os diferentes provedores de serviço. Mas o mais interessante para a gente, isso é uma coisa que o nosso presidente fala o tempo inteiro, é que está ficando cada vez mais difícil você isolar esses riscos.
Quer dizer, até que ponto ESG é só ESG? Eu vou olhar na casinha ESG e vou falar, não, essa empresa aqui, ela tem uma pegada de carbono legal. Sabe, essa pegada de carbono legal faz com que ela melhore ou piore a capacidade de pagar o crédito? O risco climático dessa empresa dificulta ela cumprir com as metas ESG que ele estabeleceu? Será que se ela tiver um hacker ali entrando nos sistemas dela, sabe, vai dificultar para conseguir empréstimo nos bancos? Então, a gente está tentando ver isso, apesar de ainda ter todas as caixinhas. Já estão oferecendo isso? A gente, tanto que o time comercial ele é responsável por todos esses produtos aqui no Brasil. Mas aí é uma outra equipe, não é? Que pessoal de crédito. O cara que avalia risco de cibernético, como é que ele vai saber se tem ou não? É outra equipe de analista, mas é a mesma equipe comercial. Entendi. Então, isso, inclusive, foi uma mudança que a Moody's fez recentemente, justamente para tentar fazer com que o cliente perceba do outro lado que a gente está avaliando tudo. Tá. Então, se eu quiser falar de riscos, eu sei que é meu contato na Moody's que eu tenho que ligar, e eu vou perguntar para ele se ele consegue me ajudar com ESG, com risco de crédito, com cibernético, com climático, seja lá que risco que eu precise, enquanto emissor, entender para poder ver as oportunidades que eu tenho.